O William entrou agora. Boa noite, professor. Boa noite, Boa pessoal. noite, William. Vou iniciar a gravação aqui, tá, William? Tá, professor? Aham. Esse daí é do PHP Mais de mim? Isso. Eu vou fazer uma explicação com o PHP MyAdmin, mas a gente vai usar também o Workbench, tá? Ah, Workbench também. Aham. Também. Uhum. Então, beleza, já vou começar. Tá ok, então. O senhor pode começar. Aham. Só aqui a gente tem o PHP MyAdmin aberto, que a gente vai trabalhar com o banco de dados. Tá? Então, vou criar aqui na mão o banco de dados, né? E só lembrando que se você tiver o Workbench certinho, então você vai conseguir criar ele automaticamente sem precisar fazer a criação das tabelas no PHP-MyAdmin, tá? Então o que eu vou fazer aqui hoje é fazer manual a criação de um banco e de uma tabela e deixar uma tabela com os nomes já certos, definidos, como eu gostaria que fosse, para deixar padronizado. Tá? Vou fazer essas duas tarefas nesse momento aqui. Então, olha só, como eu tinha comentado, né, as tabelas aqui precisa ter os nomes que a gente não pode utilizar espaço, nem cedilha, e também não utilizar caracteres especiais, né? Inclusive o cedilha é um caractere especial. Então, o que eu vou fazer nessa tabela aqui? Vou abrir ela e editar. Está demorado um pouquinho, tem vários programas abertos. Então, como que seria o nome correto para essa tabela? Pode ser assim, ó. Ordem, underline, serviço. Servico, tá? Sem o cedilha. Ou também poderia ser tudo junto, mas se separando com underline, se consegue identificar que é uma palavra composta, tá? Então, primeira coisa, a gente vai fazer isso daqui. Agora aqui o nome dos campos. Segue a mesma regra, o mesmo padrão. Não deixar espaço e nem usar cedilha. Então, vou usar aqui ID, ordem, underline, servico. Tá? Aqui já ficou certo, ela é uma chave primária. Aqui a data, a entrada, vou colocar o underline. Outra coisa que seria importante vocês seguirem um padrão é deixar tudo minúsculo. Tá? Ah, é regra? Não, não é regra. Mas vou dar um exemplo. Se vocês utilizarem o Linux, ele faz diferenciação entre maiúscula e minúscula na hora de usar o SQL lá no Java, entendeu? Então, seria interessante vocês sempre usar um padrão, tá? Ou tudo minúsculo ou tudo maiúsculo, conforme a gente vai criando os campos, tá? Então, aqui, data entrada. Eu acredito que aqui o certo seria o tipo date, tá? E não date time, então, que seria somente uma data. Mas caso o Genilson aqui colocou como exemplo date time, né? Se for para usar data e hora, daí é o date time, tá, pessoal? Se não, somente data, usa o tipo date. Fala de novo, professor, essa última parte. A questão da Só data, data né? e hora, só data e hora. Uhum. Então, se você for usar apenas data, você usa o tipo date, né? Ah, eu vou precisar que tenha a data e a hora junto. Aí é o tipo date time, tá? Em inglês, né, seria os dois termos juntos, data e hora. Eu também estou renomeando
a chave estrangeira seria com orçamento, né? Tem a ligação aqui com o orçamento. Então, pessoal, aqui eu deixei um padrão, tudo minúsculo, né? Posso utilizar aqui a primeira letra da palavra composta maiúsculo ou deixar com underline, tá? Então, é o que eu fiz aqui. Então, se a gente observar aqui agora a tela somente com a tabela ordem serviço, ela já estaria padronizada e, ao mesmo tempo, seguindo os padrões de nomenclatura, tá? Então, como eu comentei anteriormente, ele é um padrão que facilita depois a gente utilizar na programação, tá? Sem usar caracteres especiais, sem usar espaço, sem usar cedilha e assim por diante. Agora eu vou utilizar o AMP Server, o PHP-MyAdmin, para criar essa tabela ordem serviço já com os nossos padrões. Primeiramente, eu vou criar um banco de dados, tá? Mas só lembrando, se você já tem o banco de dados definido aqui no diagrama, você não precisa fazer isso que eu estou fazendo aqui. Mas eu vou fazer essa primeira parte para a gente poder utilizar lá no NetBeans. Então, eu vou criar o banco de dados aqui como banco underline Geneilson, tá? Justamente porque o exemplo é do Geneilson, mas a ideia de criar um banco, pessoal, é você utilizar um nome que você entenda que seja único, tá? Não coloque o banco de dados de vocês, por exemplo, trabalho final ou TCC. Não usem isso. Já pensou se todos me entregam o trabalho final com o mesmo nome de banco? Aí eu teria que renomear cada um para eu conseguir testar ou ver o banco de vocês, tá? Então tem que ser nomes específicos. Pode ser o nome do software de vocês ou o nome da dupla, tá? Também serve. Então vou criar o banco de dados Geneilson. Então ele criou o banco aqui. E agora eu vou criar a tabela. Qual que é a tabela que a gente tem aqui? Ordem, underline, serviço. Quantas colunas vai ter? Ali seriam 4 contando com a chave estrangeira, tá? Mas a chave estrangeira, por enquanto, a gente vai criar apenas o campo sem a ligação, tá? Só para a gente fazer um teste aqui para fazer depois no software. Então aqui ele criou a nossa tabela, vou deixar a tela maior aqui. E aqui eu preciso colocar o nome dos campos, tá? Quais são esses nomes de campos? São os mesmos que eu coloquei aqui. Então, vou criar ID, ordem, cervico. Vai ser do tipo inteiro. Aqui vamos ter data, underline, entrada, do tipo date. Data, underline, saída, underline, entrada. Eu acho que é entrega, né, Genilson? Depois eu mudo aqui no diagrama. Nesse caso aqui, obrigado. Nesse caso aqui, eu vou deixar o date time, tá? Só para vocês verem que tem diferença realmente nos tipos, né? E aqui também vou utilizar orçamento, underline, ID, orçamento, sem o cedilha. Aqui, como eu estou criando manualmente a tabela, eu tenho que indicar a chave primária, tá? Então, a chave primária na minha tabela é o ID ordem serviço. Então, fiz a criação, vou guardar. O guarda aqui é a tradução para salvar, tá? Aqui está um português de Portugal. Então, eu criei a minha tabela. Então, se eu quiser ver a estrutura dela, eu posso clicar em cima da tabela, ver a estrutura.
E aqui eu vou inserir um registro, só para vocês verem depois como é que fica no software, tá? Não vai ser possível ver na aula de hoje, porque vai ter que criar várias etapas para a gente conseguir visualizar um cadastro, tá? Mas hoje é só um inicial mesmo, para a gente colocar essa tabela no software. Eu vou inserir aqui um registro como teste. Então, aqui eu vou colocar um ID. Uma data aqui a gente pode utilizar o calendáriozinho. Reparem que o formato de data aqui, ele está num formato americano, que é mês, ano e dia. Aliás, ano, mês e dia. E aqui o date time, vou colocar diferente aqui. Reparem que ele já coloca a hora, ó, no final. Então, se eu quiser gravar a hora, eu também posso fazer com hora, minuto e segundo. Então, essa é a diferença do formato de data para o formato de data-hora. E aqui eu vou deixar nulo esse campo aqui, mas como é da chave estrangeira de outra tabela, ele não deveria ser. Tá? Como a gente não tem a ligação ainda, vou permanecer dessa maneira aqui, deixando o campo nulo. Ele não deixou criar o campo como nulo. Vou voltar novamente lá e inserir um valorzinho para ele. Ele criou. Então aqui ele acabou criando os dois registros. Apesar dele ter dado erro, ele criou o primeiro e o segundo, que eu coloquei o ID 1 e 2. Só lembrando, se vocês colocarem a tabela com o ID, além de chave primária, ser autoincremento, eu não preciso colocar o ID quando eu estou inserindo ele. Tá? Então isso aí é uma questão de banco de dados. Eu acho que o Reinaldo deve ter passado para vocês, mas apenas como lembrar. Tá? Então, pessoal, aqui eu tenho a minha tabela chamada ordem serviço. No próximo vídeo, eu vou fazer a especificação dessa tabela daí no software. Tá? Vou fazer a primeira parte que vocês fariam como se estivesse alterando o software de vocês. Tá? Então, vou encerrar a gravação por aqui para iniciar um novo vídeo depois.